Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer um vídeo em que eu estou aproveitando uma gravação anterior que eu fiz quando a novidade da meta de inflação agora vai ser 3% em 2024, pessoal. Pois é, com margem de 1,5 para mais, 1,5 para menos. Então vai ficar de 1,5 a 4,5. Então, gente, eu tinha gravado quando isso ainda era notícia uh, da possibilidade, certo? Não estava confirmado, agora já está confirmado no Banco Central. Então, o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo, acabei não publicando porque apareceram outras prioridades, mas agora nós vamos uni-lo a essa introdução que eu estou fazendo. Vai estar tudo nas barrinhas no vídeo, nas barrinhas na parte inferior do vídeo em si. Você vai ver ali o título Reflexões, é esse vídeo de uns dias atrás. E a segunda parte, que vai ser fatos, em que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre as metas de inflação. Então, pessoal, já agradeço antecipadamente a audiência e vamos ao conteúdo. Olha só, pessoal, tem esse assunto aqui que eu acho muito importante trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouco a respeito, porque isso influencia muito no que pode acontecer com as taxas no Tesouro Direto, certo? Olha só, a decisão final não foi tomada, então a gente vai ver no texto, assim, pelo caráter da matéria, que ela é altamente especulativa, certo? Né? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, certo? Mas a meta de inflação para 3% em 2024 e outros integrantes defendem 3,25. Interessante esse debate, pessoal. Bem interessante. Vamos ver aqui, ó. O governo está inclinado a definir uma meta de inflação mais ambiciosa, e aqui eu acho que eles acertaram muito bem a palavra. Ambiciosa. Ambiciosa, talvez um pouco demais. De 3% para 2024, em uma tentativa de sinalizar um compromisso com a ancoragem das expectativas. Bom, se isso realmente acontecer, é fabuloso, é excelente, certo? Você ter expectativa ancorada, certo? Coisa que até está. Por exemplo, o Banco Central Americano diz que as expectativas deles continuam ancoradas, mas tem pessoas que colocam um ponto de interrogação nisso. No Brasil, nós nunca tivemos essa expectativa ancorada, certo? Seria excelente, mas não será ambicioso demais? E qual o preço a pagar por isso? Vamos avançar um pouquinho no texto. A decisão final ainda não foi tomada e alguns integrantes da equipe econômica ainda defendem a manutenção do patamar de 3,25, que é o de 2023. Essa seria uma forma de auxiliar o lado fiscal, pois evitaria pressões adicionais, certo? Bom, vamos ver aqui o que mais. Assim sendo, a visão predominante é de que é necessário trazer a inflação para um patamar de 3%. Bom, 3,99 é patamar de 3, né? Semelhante a outros mercados emergentes. Talvez isso esteja pesando nessa análise, certo? Vai comparar com a inflação de, por exemplo, México, África do Sul, Índia, China. Talvez isso esteja pesando. A decisão final será na reunião do Conselho Monetário Nacional, dia 24 de junho, pessoal. Dia 24 de junho. Então, tá perto. A gente vai ver isso aí no site do Banco Central do Brasil, tá? A matéria não cita as pessoas, tá? Eles falam até, ó, de acordo com 3 pessoas familiarizadas com a discussão, certo? E eles não dizem que formalmente essas 3 pessoas são o ministro Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto ou o Bruno Funchal. Eles não dizem isso, certo? Mas citam os nomes. Então, assim, uma matéria bem especulativa, para dizer o mínimo, certo? Bom, aqui eles fazem algum contexto histórico, né? O Brasil vem reduzindo lentamente a sua meta de inflação desde 2018, certo? Era 4,5. A gente vai olhar depois um gráfico muito interessante sobre isso, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se isso aqui realmente for levado a cabo e tiver sucesso, talvez abra espaço até para aquilo que vinha sendo falado em meados de 2019,
que era o prefixado de 20 anos, certo? Naquela época eu ainda tinha dúvida de como seria esse prefixado. Hoje eu tenho certeza que será uma NTNF, tá? Porque ah, nunca houve assim um prazo tão longo em prefixado, nunca houve. Mas não faz sentido um prefixado principal de 20 anos, porque ele seria vendido assim a um valor irrisório, certo? E aí não eu vejo que o Tesouro Nacional não conseguiria se financiar, certo? Se, por exemplo, em 2018 nós tínhamos o prefixado 25, quer dizer, vencimento de 7 anos, aí com taxas de 11%, era negociado um pouco menos de R$ 500, quer dizer, aí se você coloca um prefixado de 20 anos principal, a, e essa taxa estressa em algum momento, você pode ter esse prefixado sendo negociado a R$ 200, R$ 150. Quer dizer, como é que o Tesouro Nacional vai se financiar bem assim? Não vai, né? Então teria que ser uma NTNF que gira na casa dos 1.000, certo? E aí faz sentido, tá? Tanto para o emissor quanto para os eventuais compradores desse título. Vai fazer sentido uma renda de 20 anos nesse patamar, certo? Mesmo que o principal perca para a inflação. Bom, mas assim, então, se isso acontecer, extremamente positivo, certo? Os tesouros IPCAs de hoje a 4% vão ser simplesmente fenomenais, certo? Eles não vão existir lá com essa taxa, ele vai ser IPCA mais 3, se chegar a 3, certo? Porque se a inflação realmente chegar nesse patamar, olha o que vai ter de risco, né? O risco percebido vai ser muito baixo, tá? Isso também tem que ser dito. Só que a minha dúvida sincera é o seguinte: qual será o preço para pagar por isso, tá? Porque eu vou colocar aqui um dado para vocês. Nós tivemos inflação na casa de 3% nesse país em 2017. 2017. Nós tivemos 2,89, algo assim, se não estou errado. Mas por que, gente? Por que a inflação foi a menos de 3% em 2017? Porque justamente a Selic foi para 14,25, secou a economia, certo? E os empregos e os desempregos, o desemprego foi para as alturas. Então eu não sei, sabe, se para justificar uma inflação de 3%, o Banco Central não vai ter que voltar a Selic para 2 dígitos. E é isso aí não vale a pena na minha visão, certo? Na minha visão, não vale a pena. Eu, sinceramente, me questiono sobre essa necessidade de ir reduzindo tanto a meta de inflação, certo? Porque talvez, tá, na questão macroeconômica mesmo, talvez o Brasil não esteja preparado para funcionar bem desta forma. Porque se vier uma pressão forte e persistente inflacionária do exterior com as commodities, por exemplo, como é que o Brasil tiraria o melhor proveito disso se as commodities estariam pressionando a inflação? Né? Ele poderá tirar proveito disso tendo uma margem um pouco mais ampla, um pouquinho mais de folga no controle da inflação. Isso é uma visão muito polêmica, tá, pessoal? E aí eu quero mostrar para vocês esses gráficos aqui do Banco Central, tá? E quero comentar esse aqui, ó. Preços, IPCAs e metas para inflação. Vejam aqui, ó, que vamos na meta de inflação. Por muito tempo, e nessa década aqui, de 2010 e tal, um pouquinho para frente, o Brasil aproveitou muito bem uma alta de commodities, certo? Muito dos governos aqui nessa época se beneficiaram de alta de commodities, mas o controle de inflação não era tão rígido assim como é hoje, como é exigido hoje. E aí de 2018 para cá vem essa queda, e tem que se manter essa queda para mais e caindo também o limite, né? A margem, caindo a margem também, tanto a máxima quanto a mínima, certo? Então, quer dizer,
talvez objetivos muito altos, muito tensos para o Brasil alcançar, né? Mas esse gráfico aqui, ele é muito interessante, certo? Porque ele nos mostra aqui uma coisa muito legal para quem tem muito medo de inflação, certo? Eu quero justamente fazer uma provocação no pensamento, tá? Esse é o objetivo do vídeo, certo? Para a gente não ficar apegado a ideias extremamente inflexíveis, né? Olha só, gente, aqui nós temos um período aí de 10 anos, tá? E 2 de estimativas. E vamos ver quantos anos realmente essa inflação ficou fora do intervalo. Aqui, ó. Aqui. Foi nesse período aqui, 2015, 14, final de 14, tá? Até final de 16. Foram 2 anos que a inflação escapou da meta. O resto ficou dentro da meta, tá? Agora escapou de novo, certo? E tem essa projeção aqui de que ela volta para a meta no primeiro semestre do ano que vem. Veremos, certo? Mas assim, para longo prazo, para quem está estressado com os prefixados, esse tipo de coisa, a gente já comentou no canal alternativas, né? Se a taxa do seu prefixado está muito baixa, o que dá para fazer para melhorar o conjunto da carteira, né? Porque ele sozinho não tem como melhorar, né? Mas talvez até seja possível. Por quê? Porque nós temos nas ciências, assim, né? Na estatística, a gente tem o quê? A regressão à média, certo? Regressão à média. E foi o que aconteceu. Só que essa regressão à média, ela está sendo forçada, né? Porque o Banco Central está aumentando a taxa Selic, tá? Então, nós temos uma regressão à média que é natural, que acontece, certo? Nas diversas áreas científicas, isso acontece, é um fenômeno muito documentado, regressão à média, tá? E nós forçamos a regressão à média. Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu só não sei o formato da curva, tá? Não sei a extensão, o formato, se ela vai ficar mesmo nesse patamar aqui, ou se vai ficar aqui em cima, ou se vai ficar aqui embaixo. Eu não sei, tá? Mas eu tenho certeza que volta para a média. E a média de controle da inflação no Brasil, a gente não pode dizer que ela é horrível, tá? Ela pode estar longe do ideal. O ideal pode ser os 3%, pode ser um passo ambicioso, pode ser que seja necessário, inclusive, um passo ambicioso. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que ver o que vai se pagar para se ter isto, certo? E queria mostrar esse gráfico para vocês, para a gente também ficar um pouco mais tranquilo, porque tem muito pânico em tudo que as pessoas comentam por aí, certo? Muito medo, né? Nós somos brasileiros. Eu vivi a década de 80 e me lembro muito bem o que era hiperinflação. Eu também tenho essa reserva com relação à inflação, mas talvez a gente não deva ser ambicioso demais, porque eu acho que o mais importante é que a sociedade inteira funcione bem e que a gente não aumente mais desemprego, sufocando a economia como se fez de sufocar a economia para a inflação ter 3%. E se a gente parar para pensar lá no fundo, isso não faz sentido, né? Então, assim, é uma coisa para pensar, tá, gente? Eu não estou criticando o governo A, governo B, governo C, não estou fazendo nada disso, certo? Eu só estou fazendo algumas reflexões e até pensando de maneira bastante positiva, porque na maior parte do tempo o Brasil sim conseguiu controlar a inflação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Bom, pessoal, essa página aqui do Banco Central, eu acho que ela é muito importante e vem trazer mais informações aí pra gente. Esse sistema de metas de inflação está no Brasil desde 1999, pessoal. E olha aqui que interessante. Quando a inflação fica fora do intervalo de tolerância, pessoal, isso aconteceu em 5 anos, ó. E vejam que 2001, 2 e 3
foi uma época ali bem complicada, bem complicada. Depois 2015 e 17. O 17 ficou abaixo. Como manda o sistema, o presidente do Banco Central escreveu uma carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Estão aqui todas as cartas, contendo descrição detalhada das causas do descumprimento da meta, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que os efeitos ocorram. Então, pessoal, tem tudo aqui, é história, tá? Revisem, é interessante. E aí, o que nós sempre falamos no canal? A inflação tem que cumprir, o Banco Central tem que cumprir isso aí, certo? Pode demorar um pouco, pode, enfim, acontecer N coisas, pode ter que precisar elevar a taxa de juros para patamares superiores a 10%, não sabemos, mas enfim, se for necessário, vai ser feito, tá? Vai ser feito. Porque isso aqui, pessoal, a gente sabe, o brasileiro é muito traumatizado com a inflação, também não é por menos, e realmente derruba presidentes. Então, gente, olha só que interessante. Agora, sobre o que eu falei na parte da reflexão, faz sentido que a meta talvez esteja muito rigorosa? É uma pergunta. É uma pergunta. Então vamos ver aqui, pessoal. Não que o Brasil não tivesse tentado antes diminuir essa meta. Veja aqui, 99,8% com 2 para mais, 2 para menos, 6, 4. E eles tentaram engatar um ritmo de queda aqui para 3,5 em 2002, para 3,25 em 2003. Aí tem um asterisco aqui. O que aconteceu em 2003? Vamos lá embaixo. Ó. A carta aberta de 2013 estabeleceu metas ajustadas de 8,5 para 2013 e 5,5 para 2004. Então, quer dizer, já se tentou no passado, se viu que era um pouco demais, claro que o contexto era outro, certo? E aí se decidiu afrouxar um pouco isso aí. E a inflação efetiva foi 9, né, em 2003. Então, gente, vejam que não é uma coisa inédita tentar uma inflação tão baixa assim, tentar fazer o país andar nesse esquema de inflação. Eu só estou perguntando se vai ser sustentável a longo prazo, se vai ser possível. Essa é a minha única questão, certo? Em 2004 foi a mesma coisa ali, teve que ser mudado, e vejam que, olha só a intenção inicial, quanto que era, 3,75. E aí se achou um ponto de equilíbrio mais sensato, onde a inflação andou a maior parte do tempo, 4,5. 4,5, pessoal, com 2 pontos de tolerância. Olha aqui, ó, de 2005 até 2018 vigorou esse patamar. E a gente vê que fora 2015 esse patamar funcionou muito bem. Né? Fora 2015, claro, alguns momentos na parte superior, a maior parte do tempo acima da meta, mas, enfim, se cumpria a meta com mais tranquilidade, eu penso. E agora, olha só, gente, aí de 2018 para cá veio essa urgência em reduzir assim de maneira imperativa a inflação. Claro, é muito bom, é muito importante, vai dar muito mais previsibilidade para tudo, certo? É muito bacana. Mas vem a pergunta: será que nós temos condições de fazer isso de maneira a não precisar ter que refazer as coisas como foi lá em 2003? É uma pergunta, é uma pergunta. E aqui, pessoal, só para suas informações aqui, ó. Qual é a média aqui de 99? Qual é a média de inflação do Brasil durante o sistema de metas de inflação? Alguém chuta? Tá? Para vocês não precisarem fazer a continha, eu fiz, tá? 4,13%. 4,13%, gente. É isso aí. 4,13%. Então eu acredito que 4% nas estimativas aí, quando a gente vai ver rentabilidade de... Bom, aqui nós temos 2020, 99 a 2020, 21 anos. Então nós temos aí várias passagens de diferentes períodos históricos do Brasil. Nós temos então 4%, acho que um número bem razoável para a inflação futura.
talvez um pouco menor se isso aqui realmente der certo, tá? Então tudo que eu falei na parte das reflexões eu continuo acreditando. A gente vai ter talvez um cupom mais rígido, talvez as taxas de juros um pouco mais altas, certo? E aí, os prefixados podem ficar muito interessantes com os níveis atuais, certo? Então, quem está muito nervoso, muito preocupado, muito desesperado com isso, não fique, certo? Não fique, porque é um desafio aí que o próximo governo vai ter, certo? É para 22 em diante isso aqui, né? 3,5, 3,25, 3. Então, gente, é isso aí. Nova meta, parece que não repercutiu muito, a imprensa não falou quase nada. Eu acho que nós temos que pensar, sim, sobre isso. Temos que ver, talvez, se o passo não esteja um pouquinho grande demais. Mas, enfim, já que foi dado, espero que se cumpra, que o país chegue lá com maturidade econômica. E para nosso planejamento, para os investimentos do Tesouro Direto, vai ser simplesmente espetacular, tá? E aí vai, talvez, na economia deixar a Selic um pouco mais alta para conseguir manter um nível tão baixo assim, numa meta que a meta é 3, quer dizer, não é mais o piso inferior. Aqui, gente, vejam que o piso inferior era 2,5, né, aqui desse grande período. E agora 3 é a meta, o piso inferior é 1,5. É bem intenso assim esse objetivo. Mas então tá, pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.